Olá, é com alegria que recebemos cada um de vocês aqui na Universidade Federal de Sergipe para refletirmos acerca dos impactos que podem ser previstos a partir da publicação de um dicionário específico em torno da argumentação, que será publicado no Brasil provavelmente no próximo ano. Neste momento, eu queria apresentar a vocês o professor Rubens Damasceno Moraes, que está desenvolvendo o estágio pós-doutoral aqui no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, e que tem na parceria com o professor Eduardo Lopes Pires a coordenação desse trabalho, desse grande trabalho de tradução, que nós iremos conhecer um pouquinho mais com vocês daqui a pouquinho. Este trabalho estava previsto como um dos produtos do projeto apresentado aqui no programa, e ele é muito interessante porque a gente sabe que os estudos da argumentação foram iniciados na Grécia Antiga, aqui no Ocidente, pelo menos, e apesar disso, estamos em 2020 e não tínhamos um dicionário de argumentação publicado em língua portuguesa. Então, essa oportunidade única de conhecer esse produto durante a sua confecção vai acontecer hoje com a presença de diferentes pessoas. E eu vou pedir, então, que o Rubens nos conte um pouquinho como nós trabalharemos no dia de hoje e como que teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. Rubens? Obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui com você, participar desse projeto, né? De estar fazendo esse pós-doc aí no seu programa, né? Sob sua supervisão, trabalhando com o Eduardo também, nesse projeto gigantesco, né? Que já começou há um tempo, inclusive. E é isso, a gente... 2018, não foi? Eu acho que foi. Então, foi em 2018 quando o projeto surgiu, né? Então, ele já passou por várias etapas. Então, é um projeto de fôlego, né? E o pós-doc tem permitido que que a gente mergulhe ainda mais para tentar concluir esse trabalho, né? E, então, assim, é um trabalho que me dá muita alegria, né? De participar, na verdade, e que é muito interessante pelo que a gente vai ver, inclusive, à frente, né, hoje, nesse evento, porque eu vou adiantar um pouquinho o que a gente vai encontrar, né? No primeiro momento, o professor Eduardo Lopes Pires e eu contaremos um pouco como surgiu esse projeto, né? Como ele chegou às nossas mãos. A gente fala um pouco dos desdobramentos desse projeto, né? Da importância de termos um dicionário de argumentação, na verdade, um pouco da metodologia que a gente tem utilizado para tentar fazer essa transposição cultural, idiomática, que não é simples, né? Do francês para o português, repleta de falsos amigos, na verdade, né? De vocábulos, enfim, e que é interessante, né? Mas é um trabalho muito minucioso. E também vamos falar um pouco nessa conversa com o Eduardo sobre a importância mesmo, né? De termos esse livro publicado aqui para o nosso público brasileiro, né? Em língua portuguesa. No segundo momento, o Rui Grácio, o professor Rui Grácio, né, de Portugal, que tem um vocabulário crítico de argumentação, com o qual eu também já trabalho há um tempo, e que também já passou por essa experiência, né, de escrever um vocabulário. E então ele fala um pouco desse trabalho dele, né, com o vocabulário, e também ele fala um pouco da participação como um dos tradutores, com um dos componentes da equipe, que é uma equipe de 12 pessoas que tem trabalhado, né, na tradução do dicionário. Então, é bem interessante, porque a gente vai conversar com alguém que viveu essa experiência, né? Não só de traduzir, como de produzir também, né? Elaborar. E a última parte, quer dizer, a terceira parte desse nosso evento é uma conversa, uma entrevista que eu faço
com o Plantin, o Christian Plantin, que é o autor do dicionário, na verdade. Então, o que encontraremos nessa conversa? Ele vai contar um pouco de como surgiu a ideia, o projeto de escrever um dicionário. Né? É importante destacar que, para quem não conhece ainda, já tem a versão em inglês, né? E a versão que saiu original em francês. É um livro de quase 700 páginas. Então, assim, é um trabalho de fôlego. Né? E aí o Christian, o Plantin, ele fala um pouco de como surgiu esse projeto, de como ele executou esse projeto, né? Então, eu acho que é uma conversa muito interessante para a gente entender um pouco os bastidores mesmo, né, desse trabalho solitário de escrever um dicionário como esse. Então, eu espero, né, Isabel, que vocês aproveitem ao máximo, porque realmente é interessante. Daqui a pouco a gente espera, né, que o livro esteja nas mãos de vocês, na verdade, né? E interessante que, por ser um dicionário, ele não precisa ser lido da primeira à última página, é um livro de consulta, então é para ter na cabeceira, não na cabeceira, mas na escrivaninha, na verdade, né? De consulta permanente. Então, eu espero que vocês aproveitem, né, esse evento e que, Isabel, é importante dizer que, ao final, nós voltaremos, né, para dúvidas, para um debate, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente vai ver aqui. Mais alguma coisa, Isabel? É só isso. Vamos começar, então. Vamos começar, então. Então, agora a gente vai ver o vídeo com a minha conversa com o Eduardo, o professor Eduardo Lopes Pires. Olá, boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando para esse evento organizado aqui hoje que vai ser uma fala, né, sobre a construção da tradução do dicionário da argumentação e também sobre a própria construção do dicionário pelo Christian Plantin e também com a participação do professor Rui Alexandre Grácio com o seu para comentar sobre o seu vocabulário crítico da argumentação. Então, estamos aqui hoje, eu, Eduardo Lopes Pires, com o meu colega Rubens Damasceno Moraes. Estamos aqui. Como é que tá, Rubens? Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Bem, também. Vamos conversar aqui, primeiramente, com o Rubens sobre esse processo, né, de tradução para o português brasileiro do dicionário de argumentação do Christian Plantin. Então, pessoal, aí só para situar, a gente está aí há quase 10 anos trabalhando para fortalecer a argumentação no Brasil. Na verdade, fortalecer a argumentação enquanto campo de pesquisa, né? É claro que nós temos os estudos, né, que vêm sendo feitos há anos na área de retórica, né? Principalmente o pessoal das clássicas, né, de latim, de grego, né? Que vem trabalhando com retórica clássica. A gente está, então, falando aqui da argumentação, especificamente, né, desse campo. Então, em 2011, né, nós começamos essa caminhada em 2011, criando a revista Ideia, que é a revista eletrônica de estudos integrados em discurso e argumentação, né? No caso, ali em 2011 estávamos eu e Moisés Olímpio Ferreira, né, que foi meu colega de doutorado na USP, né? Nós dois fomos orientandos da professora Lineide. Ali, se eu não me engano, 2014, né? Aí a equipe dos editores aumentou, né? Entraram você, né, Rubens? Junto com a Isabel e o Paulo. Não me lembro mais qual foi a ordem, mas praticamente ali vocês três entraram junto, né? O Paulo segundo da USP, né? A Isabel Azevedo da Federal de Sergipe. E depois o Maurício Beck, né? Que está na Universidade Estadual de Santa Cruz comigo. Né? Então, somos 5 editores da revista, que teve eu posso dizer, honra, né, da gente ter gravado, não, de ter publicado, né, texto no número 1, né, texto do Plantin, da Ruth Amossi, do Rui Grácio, da própria professora Lineide, né,
E hoje nós estamos no número 20, né, da revista, que tem recebido bastante artigo, né, sobre argumentação. Então, isso deixa a gente bastante feliz, que a gente está fazendo um trabalho que eu julgo que é importante para a divulgação da argumentação, né? E aí, no ano seguinte, ali, 2012, nós criamos, de novo, né, eu e Moisés, nós criamos ali o CEDIAR, que é o Seminário de Estudos de Discurso e Argumentação, que depois teve em 2014, 16, 18, aí virou o Seminário Internacional. Em 2014 foi realizado na UFMG, 2016 na Federal de Sergipe, 2018 na Universidade de Buenos Aires. E foi onde a gente fechou, né, com o Plantão, o acordo de traduzir o dicionário dele. Onde tudo começou, né? Aí você entrou ali também para dividir essa coordenação com a gente, né? Ainda em 2017, aí a gente criou também o GT de argumentação na Ampol, que é a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Linguística, Letras e Linguística, né? Criamos ali o GT de argumentação. Foi bastante importante para reunir vários grupos, né, que estudam argumentação, perspectiva do discurso, do texto, da retórica, das teorias da argumentação, né, em si, propriamente dita. Em 2018, nós publicamos a tradução do livro da Ruth Amossi, Argumentação no Discurso. Foi bastante importante, né, porque a Ruth Amossi já tem livro traduzido no Brasil sobre o ethos, né, agora, e depois o da polêmica, né, traduzido pelo grupo da professora Mônica Cavalcante, e depois esse nosso, né, essa nossa tradução da Argumentação no Discurso, que é um livro em que a Ruth Amossi constrói ali, né, os pressupostos teóricos, então bastante importante. E também foi importante porque dali a gente montou uma equipe de tradução que está com a gente de novo, né, nessa equipe de tradução do dicionário, né? E que também traduziu um outro livro que está para sair pela Graça Editora, que é Renascimentos da Retórica, Perriman Hoje. É um livro organizado pelo Marc Angenot, no Canadá. Tem vários textos ali interessantes, né, que discutem, por exemplo, as cartas do Perriman, um outro Perriman no Canadá. Tem um próprio trabalho do Plantin, que, aliás, foi você que traduziu, né, o trabalho do Plantin. É verdade. Tá. Do Inominável, né? É o do Inominável da Alemanha, né? Então tem um trabalho. Isso. Bom, que o Plantin fez, né? Você traduziu. Então, bastante interessante, né? Tá para sair. Então, esse pessoal bastante competente, né? São pesquisadoras, pesquisadores de argumentação, né? Que estão sempre ajudando a gente, né? Contribuindo, colaborando, né? Trabalhando em rede com a gente. Que sem eles não sairia o trabalho, então ia ser muito mais difícil fazer, né? E chegamos aqui nesse ponto, né, de hoje. A gente está no meio do processo, né, da tradução do dicionário, né? Então, bom, e quem é essa equipe, né? Por exemplo, temos a Ana Lúcia Tinoco Cabral, que hoje está no Prof. Letras da USP, a professora Ângela Maria da Silva Correia, da Federal do Rio de Janeiro. Todos somos professores e professoras, mas eu vou destacar aqui a professora Ângela como professora, porque ela é orientadora de mestrado e doutorado justamente na área de tradução, né? Então, é a nossa professora de tradução também. Então, e já traduziu o livro, né, do Patrick Charrodot. Tem uma estrada enorme, essa professora. A professora Lucy Banks Leite, né, da Unicamp, que é especialista aqui nos estudos do CRISE. Então, é bastante importante, né, a contribuição dela para o dicionário, para a tradução do dicionário. O Luiz Fernando Bulhões, da Federal do Espírito Santo, a nossa colega Maria Helena Cruz Pistori, fez doutorado com a gente também na USP. A sua colega aí da Federal de Goiás, né, a Priscila Renata Jimenez,
professor Sim. Rodrigo Seixas, né, fez doutorado, mestrado e doutorado na UFMG, né, sob a orientação da professora Elcira Lima. Grata surpresa, porque ele foi aluno nosso da Universidade Estadual de Santa Cruz e hoje está aí, né, fez doutorado e Ah, contribuiu legal. Muito bom. para a tradução. Legal mesmo. A nossa colega brasileira, que está em Portugal, na Nova, de Lisboa, Rosalice Pinto, a Suzana Leite Cortez, né, que está na Federal de Pernambuco, e também o próprio Rui Alexandre Grassi, né, que estará hoje aqui com a gente, aqui nesse evento, né, e contribuiu, né, está contribuindo, aliás, para a tradução do dicionário do Plantão, né. Então, Rubens, eu acho que feitas essas apresentações iniciais, eu posso, bom, introduzir você, né? Como é que você parar, De que planeta você veio, né? como é que você veio parar nesse trabalho, né? O doutorado com o Plantan, que eu conheci no congresso na UFMG, na verdade, e depois de um tempo de terminado o mestrado na UNB, então, assim, eu cheguei completamente perdido, na verdade, porque eu conhecia alguma coisa do trabalho do Christian, mas muito pouco. Eu fiz o meu mestrado na Critical Discourse Analysis, né, análise do discurso crítica, e aí eu, kamikazemente, né, resolvi estudar uma outra coisa, porque assim, eu acho, Eduardo, que a gente só soma, né? A gente não subtrai jamais no conhecimento. Então, eu achei muito interessante o meu mergulho na Critical Discourse Analysis, né? Me ajudou a ver, a entender muitas coisas, muitas conexões. Mas aí eu acabei partindo para um outro desafio, que é fazer um doutorado que não tinha a ver com a área do mestrado. E aí eu costurei com o Cristiano durante um ano, né, a minha ida, tive que me organizar, porque fui de Malicuia, na verdade, né? E como eu costumo brincar dizendo que eu comi o croissant que o diabo amassou, na verdade, né? E que não tem nada de glamour fazer um doutorado pleno na França, porque eu nem lembrava que tinha Torre Eiffel, eu só via biblioteca na minha frente, né? Mas foi talvez a experiência mais importante acadêmica da minha vida, não diminuindo as outras, né? Mas talvez pelo desafio, até pela língua, apesar de ser formado em letras francês também, em português, eu não era do francês, meu francês estava bem enferrujado. Então, assim, eu quis o mergulho, né? E me joguei. E aí dei a sorte de cair com uma pessoa como o Christian, né? O Christian Plantin, que é uma pessoa incrível, super acolhedora, na verdade, né? E meu desafio foi não passar muita vergonha, para ser muito sincero, né? Já que ele me aceitou, eu não posso assim passar aquela vergonha alheia, né? No caso própria. E aí, mas foi muito interessante, porque eu lembro muito, né, dos meus primeiros encontros lá, eu em Lyon, onde eu defendi em Lyon. E aí eu lembro que eu perguntei para o Plantin, né, assim, nos primeiros dias, qual é o livro que eu tenho que ler de argumentação, né, o introdução, curso de argumentação. Aí ele falou, não tem, né, tá lá na biblioteca, vai lá e começa a ler o que você encontrar pela frente. Curso de argumentação, não tinha um livro de argumentação especificamente, eu tive que fazer o que meu orientador me orientou a fazer, né? Que foi o caminho mais hard, vamos dizer assim. E aí eu fico muito contente de estar nesse projeto com você, com toda essa equipe que a gente montou, né? Porque os alunos que virão depois do dicionário traduzido não vão passar pelo pânico, momento de choque que eu passei, né? Eles vão ter, não que não haja trabalho sobre argumentação, obviamente. Esse é o problema, há muitos, né? E não há um que faça esse trabalho de conjunto, como o próprio Plantão vai falar no vídeo dele mais à frente, né? O trabalho dele não segue uma linha, uma teoria específica. Ele aglutina, ele traz, ele faz conversar várias perspectivas teóricas.
E esse é um dos nossos maiores desafios, trabalhamos com argumentação, né? Esse situar-se, a partir de onde, qual perspectiva se fala, que perspectiva tem, né? Conversa, dialoga com qual perspectiva. Então, assim, sobrevivi esse primeiro momento e foi muito gratificante, porque eu dei muita sorte também, né? Porque o Cristian, ele oferecia os ateliês de argumentação toda quarta-feira, me lembro bem, né? E não era assim, para 50 alunos, tinha ateliê que era eu, o Cristian e uma terceira pessoa, né? Ou tinha dia que tinha 5 pessoas, 7 pessoas, o pessoal do labor, então não era uma aula, mas era um compromisso, na verdade. Então, parece assim, enfim. E aí, nesse ateliê, o que o Plantão fazia? Ele estava trabalhando já no dicionário, né? E ele ia jogando questões, falando alguns exemplos. Então, ele sempre teve essa postura de muita humildade, né? De ir anotando tudo, sempre anotando, né? De fazer perguntas. Então, nesse sentido, eu dei muita sorte, porque não só em Lyon, mas como eu fiquei em Lyon só nem o primeiro ano, depois eu fui para Paris e fiquei junto com a Marianne Dorry, também com o Cristiano, no ateliê no laboratório da Marianne Dorry, e ela também oferecia, não como ele toda semana, mas ela oferecia eventualmente um ateliê de argumentação, com outro público interessado pela argumentação, né? E então eu também participava desse. Então, assim, foi muito enriquecedor. Foi um desafio imenso, mas eu também dei muita sorte. Eu não fiquei relegado, jogado às traças, né? Eu tive um pouco, claro que eu tive que fazer a minha parte, mas ouvir as pessoas falando sobre argumentação vai te ajudando a se familiarizar, né? Por isso que eu digo, assim, quando a gente conversou sobre esse projeto, eu falei, eu conheço esse dicionário de longa data, na verdade, né? Então, assim, você trouxe uma metodologia de trabalho, né, para o nosso grupo aqui na tradução, visando assim, a melhor qualidade do texto, né? Então, comenta aqui para a gente, para o pessoal, por favor, né? Como é que você teve essas ideias? Quais foram as ideias, né? E metodológicas, né? E de onde você tirou essas ideias? Porque a partir do momento que você conversou com o Cristian, com o Plantan, e aí, só que a gente já está trabalhando mesmo, a mão na massa, há mais de um ano, na verdade, né? Mais de um ano. E a ideia foi assim, para que a leitura passasse por mais de uma pessoa, na verdade. Então, só essa terceira etapa que está acabando, ela passou por pelo menos 3 leituras. 3 pessoas com experiência em francês e também com alguns mais, outros menos, como você falou, na argumentação. Então, como é que funcionou as etapas até aqui? Nós dividimos em cotas, o dicionário tem quase 700 páginas, 650, cotas equânimes, né? Inclusive eu também tive cota, você também teve, né, Eduardo? Todos. E aí, cada cota, depois de traduzida, nós dividimos em duplas o nosso grupo. Então, cada dupla ia ser o leitor crítico do outro. Ou seja, a tradução feita no primeiro momento passará por uma revisão de um colega. Depois, essa dupla se reuniu e discutiu as dúvidas que eles tiveram e conseguiram sanar. As dúvidas que eles tiveram e não conseguiram sanar vieram para essa terceira etapa, que é a etapa na qual eu estou já desde novembro, na verdade, né, mergulhado, um pouquinho antes, que é sentar e ler todas as cotas, que já foram lidas 2 vezes, né? Com o intuito de anotar todas as dúvidas que não foram sanadas e buscar eventuais problemas, né? E, sobretudo, uniformização. A gente não pode correr o risco que um colega lá da cota número 4 traduza um termo e o colega da cota número 11 traduza o mesmo termo de forma diferente. Esse é o meu pesadelo, na verdade, né? Porque se isso acontecer, o trabalho foi por água abaixo, no final das contas, né? Então, essa cota, essa etapa atual, que eu estou quase concluindo, assim, né?
ela busca encontrar esses problemas e uniformizar. Agora, eu estou deixando para a próxima etapa, pós-terceira leitura, que é a que eu estou fazendo, que é a etapa de uniformização e que nós vamos olhar termo a termo, né, Eduardo? Vamos olhar cada um, vamos ver se já existe um equivalente em português, se existe esse equivalente, se ele de fato funciona. E o Cristian se colocou, no vídeo que vocês vão ver mais à frente, ele se colocou inteiramente à nossa disposição, né, para nos ajudar, inclusive, a mudar exemplos, se eles não funcionarem, a definir terminologias. E aí a gente tem sorte também, porque o Cristian fala muito bem o espanhol, na verdade, né? E ele entende o português. Então, a gente vai realmente, a gente vai praticar almoçar e jantar com o Cristiano nas próximas semanas, porque ele, inclusive, está muito empolgado para participar desse processo. Né? A gente está no conteúdo, questões de conteúdo. Aí, questão de forma, ABNT, que é algo que vai dar muito trabalho também no dicionário, porque o Cristiano traz muitos excertos de obras que estão traduzidas em português, outras não estão. De textos clássicos, de textos arcaicos. Então, depois que isso tudo estiver sanado, a gente parte para essa etapa de forma, e aí eu acho que a gente começa a ver a luz no fim do túnel, né? Que é concluir o material para o próximo encaminhamento de serviço gráfico, aquelas coisas. Ótimo, ótimo. Então, dizer que esse evento, né, que nós organizamos para falar do dicionário é para dividir um pouco com os futuros leitores. Eu diria que isso é uma espécie de making off, na verdade, né? A gente está mostrando o laboratório do que está acontecendo, porque quando a gente passa e vê um livro na prateleira, a gente não tem noção das noites insones que a gente passou, dos problemas, né? E claro que tudo isso é muito gratificante, mas tem um trabalho ali. Então, eu acho que o simples fato de mobilizarmos uma equipe de 12 pessoas já mostra que esse trabalho é hercúleo, na verdade, né? Então, isso é no sentido só de dividir um pouco com vocês esse processo de um material que a gente espera vai chegar brevemente aí às mãos de vocês. É isso. Eu encarei a elaboração de um vocabulário crítico da argumentação, que foi o nome que dei a um livro que publiquei em 2013, encarei esse projeto como com a ideia de que era a cereja no topo do bolo. E qual era o bolo? O bolo tinha sido a tese de doutoramento que eu defendi em 2011 e fiquei sempre a pensar que o próximo passo que eu podia dar no que diz respeito a esse trabalho todo de investigação da tese era justamente fazer um vocabulário. Porque, de facto, um campo disciplinar caracteriza-se sempre por possuir um vocabulário próprio, um vocabulário específico. Por outro lado, eu tinha-me confrontado com muitas perspectivas teóricas, tinha percorrido um considerável número de abordagens da argumentação e da retórica e pensei também que um vocabulário da argumentação, reunir alguns termos fundamentais, era uma boa ideia, porque podia permitir introduzir alguma ordem neste campo que tem múltiplas abordagens que nem sempre dialogaram ou dialogam ou são capazes de dialogar. Muitas vezes há incomensurabilidades, de facto, mas que dificilmente às vezes dialogam entre si. Por outro lado, eu na própria tese de doutoramento tinha avançado para uma perspectiva interacionista da argumentação com algumas características próprias e também era uma boa maneira de plasmar essa teoria
dando relevo às principais noções do campo da argumentação. Justamente eu intitulei Vocabulário Crítico da Argumentação porque não tive a pretensão de fazer uma obra, digamos assim, exaustiva, que procura os termos do universo da argumentação, mas procurei condensar aqueles que me parecem, de facto, as noções e os conceitos mais relevantes. Portanto, o vocabulário crítico da argumentação é o corolário de um trabalho teórico e tem sempre a ver com essa importância de delimitar noções e de procurar também elaborar com algum rigor conceitos que são fundamentais neste campo. E, por outro lado, também é sempre uma forma de coligir um conjunto de informação relevante para justamente nos articularmos neste domínio de estudo. Por conseguinte, a ideia de um vocabulário crítico da argumentação não foi propriamente fazer um vocabulário neutro, mas sim fazer um vocabulário alinhado com uma perspectiva teórica que eu fui desenvolvendo, que é a argumentação na interação, e, ao mesmo tempo, em diálogo crítico com as outras teorias e as outras abordagens, muitas das quais eu já tinha criticado no trabalho da tese e volto a criticar muitas vezes na questão das noções, justamente para definir a perspectiva que me parece mais interessante para abordar este campo de estudos. No que diz respeito ao dicionário de Christian Plantin, trata-se de facto de uma obra maior deste campo de estudos, uma obra de uma pessoa que revela uma grande erudição, um grande trabalho de anos e anos de investigação e que também penso é uma espécie de cereja no topo do bolo de um percurso de investigação e um percurso de investigação pautado justamente pela dimensão inclusiva das teorias. Penso que durante muito tempo houve uma incomensurabilidade muito grande entre posições teóricas e mesmo algumas picardias, digamos assim, entre diferentes posições teóricas. E a partir de um determinado momento começou a haver abordagens que procuravam dialogar umas com as outras, que procuravam retirar de cada perspectiva as intuições mais interessantes que essas perspectivas apresentavam, relativizar, digamos assim, a própria abordagem, desdogmatizar, digamos assim, a ideia de que há uma doutrina oficial. Não, de facto é um campo muito plural e isso pode-se ver justamente quando nós entramos em contacto com o dicionário da argumentação do Christian. É de facto um trabalho muito intenso, muito exaustivo e que dá conta de todos os principais problemas, questões que habitam este universo de estudos e constitui de facto uma ferramenta muito valiosa para quem, de uma maneira mais dirigida pela busca do significado de termos, quer fazer pequenos levantamentos históricos, entrar em contacto com noções ou com as próprias definições ou com a variedade de noções que existem. É um trabalho que, sem dúvida, vai colocar uma capacidade de sistematização neste campo, porque, primeiro, é muito inclusivo, não é nada dogmático nem doutrinário, e depois fornece os dados, a terminologia, as origens, a história ao seu leitor, que fica sem dúvida enriquecido pela sua consulta. Não sei se direi leitura, mas pela leitura através de consultas, nomeadamente que têm a ver com termos ou que têm a ver com problemáticas.
eu faço parte de uma equipa que está a fazer a tradução do dicionário do Christian para o português do Brasil. E a mim calhou-me uma parte para fazer essa tradução. É um trabalho que, de facto, é muito trabalhoso, porque exige escolhas, seleções terminológicas, exige uniformizações bastante grandes, nomeadamente em termos de língua de recepção. Exige também a adaptação, a aplicação que uma tradução é sempre. Mas é um trabalho, de facto, muito desafiante. E, para mim, é também bastante gratificante, porque o trabalho de tradução obriga-nos a contactar muito de perto e com bastante lentidão, com bastante também detalhe e minúcia, o trabalho, neste caso, do Christian. E isso permite, por um lado, uma aprendizagem bastante mais intensa, permite estar atento a pequenos detalhes que são sempre enriquecedores, e permite, portanto, que a nossa bagagem, só pelo facto de estarmos a traduzir, seguramente aumente e nos torne e nos enriqueça. Aliás, o trabalho de Plantin, de Christian Plantin, foi sempre muito inspirador para mim. A minha tese, que eu depois editei com o nome Teorias da Argumentação, é bem o espelho disso, e é bem o espelho como eu, de certa maneira, me aproprio de muitas das intuições e muitas das direções e muito do trabalho já feito por Plantin para também teorizar a minha perspectiva sobre a argumentação e apresentar a minha definição de argumentação. Portanto, no que diz respeito ao dicionário, acho que é de uma valia inestimável ter esse dicionário também traduzido em português, neste caso português do Brasil. Ele já foi traduzido em várias línguas e eu espero que esse dicionário possa fazer o caminho de um maior esclarecimento, de um maior rigor, de uma maior difusão dos estudos da argumentação, da sua complexidade, das suas implicações, das suas questões enfim, mais melindrosas e mais pendentes, digamos assim. E, portanto, acho que é um trabalho que me dá muita gratificação fazer. Até porque também a equipa e as pessoas que estão a coordenar este trabalho são pessoas de grande idoneidade teórica e fazem um excelente trabalho em rede, em cooperação, e espero que em breve esse dicionário possa vir a público. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, maintenant, on a invité Christian Plantin, qui a très gentiment accepté de nous parler un petit peu pour cet événement ici, dans lequel on va parler de son dictionnaire de l'argumentation. Bon, j'ai le bouquin ici, sous mes yeux, là, voilà. On va parler vraiment de cette édition en français, paru en 2016. Mais avant de parler de ce dictionnaire, je vais juste parler un peu de M. Christian Plantin, qui est professeur émérite de l'Université Lyon 2. Il est aussi ancien directeur de recherche du CNRS. Bon, et ses principaux axes de recherche sont l'argumentation, les émotions, la pragmatique et les interactions. Bon, comme on sait, il a beaucoup de travaux très importants dans le domaine de l'argumentation. Il a les bouquins, l'argumentation, juste pour citer un bouquin. Il a les livres, les essais sur l'argumentation, les bonnes raisons des émotions, principes et méthodes pour l'étude du discours émotionné. Et bon, on ne peut pas parler de tous ces travaux-là parce qu'il y en a plein. En tout cas, encore en remerciant à Christian Plantin
Je voulais juste te poser quelques questions, parce que tu sais bien, on a toute une équipe là qui est en train de traduire ton dictionnaire de l'argumentation. C'est un travail énorme là. On a commencé depuis un an déjà. Et cette invitation de t'écouter, c'est juste pour que tu nous dises quelques mots à propos de ton travail qu'on est en train de traduire. D'accord. D'accord? Bon, je voulais juste commencer en te demandant pourquoi tu as choisi d'écrire un dictionnaire. Alors, pourquoi tu as choisi de ce format, ce genre, pour parler de l'argumentation? D'accord. D'accord. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Rubens, Eduardo, de m'avoir invité à cette petite communication. Et je pense que c'est une forme de communication qui a de l'avenir, je l'espère, du moins. Voilà. Alors, pourquoi un dictionnaire? Pourquoi je me suis intéressé au dictionnaire? D'abord, tout est venu du travail que j'ai fait avec Dominique Minguenot et Patrick Charodeau dans le dictionnaire d'analyse de discours. Ils m'ont demandé de m'occuper des entrées qui avaient concerné l'argumentation. Alors, c'est ce que j'ai fait et j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Patrick et Dominique, qui sont d'excellents répondeurs du point de vue intellectuel, et j'ai trouvé l'exercice de rédiger des articles de dictionnaire, ce que je n'avais jamais fait. Je n'ai aucune spécialité ou formation concernant la rédaction de dictionnaire. J'ai trouvé que cet exercice était très exigeant intellectuellement, assez difficile, mais que ça valait la peine. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire un dictionnaire en ajoutant quelques dizaines d'entrées. Puis, alors après, bien sûr, il a fallu en ajouter quelques centaines, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà comment j'ai commencé. Il y avait aussi une autre raison pourquoi je l'ai écrit, parce que ça m'a toujours semblé bizarre qu'il n'y ait pas de dictionnaire de l'argumentation. Il n'y en a pas, il y a des dictionnaires de rhétorique, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des dictionnaires de rhétorique qui mêlent l'argumentation, mais des dictionnaires d'argumentation, à ma connaissance, il y en a peut-être un de logique et argumentation en polonais, mais il n'y en a pas en anglais, il n'y en a pas en français. Alors moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'était que je pouvais essayer d'en faire un. Et voilà, alors pourquoi le dictionnaire? Alors j'avais un petit mot à rajouter. Oui, alors à partir de là, je suis parti par la sélection des entrées, qui n'est pas la tâche la plus difficile, contrairement à ce qu'on me dit parfois. On peut s'appuyer sur des index, sur les mots-clés, les mots-clés qui sont utilisés dans les communications. Ça marche assez bien. Et alors peut-être, Rubens, je pense que je suis presque à la deuxième question que tu voulais me poser là, qui est l'importance du dictionnaire pour les études en argumentation. C'est-à-dire, effectivement, maintenant que le produit est là, comment il se situe dans le panorama. Alors, pour moi, le dictionnaire, il y a quand même un but, c'est de montrer qu'il est possible d'entrer dans l'argumentation de façon à montrer qu'il y a une unité et que cette unité, on peut la saisir très rapidement. Ça, c'est pour moi, peut-être maintenant, ce qui m'apparaît comme l'intérêt intellectuel majeur. J'utilisais, quand j'enseignais encore, j'utilisais l'image des étudiants qui s'intéressaient à l'argumentation, qui arrivaient à la bibliothèque et qui trouvaient sur la bibliothèque, ils trouvaient Perelman, ils trouvaient Ducrot, ils trouvaient Grise, ils trouvaient la logique informelle, ils trouvaient la pragmadialectique, bien entendu, qui sont toutes des choses très intéressantes, mais qui pouvaient donner, et ça, j'ai eu des réactions de ce côté-là,
qui pouvait donner une impression d'éclatement, que tout passait partout. Autrement dit, pour dire les choses de façon plus triviale, on avait des tas de théories absolument fantastiques, mais on avait l'impression que ça partait dans tous les sens et que le résultat était que le public qui m'intéresse, c'est-à-dire les jeunes chercheurs, chercheurs débutants, les thésards, jeunes chercheurs, je veux dire, on est jeunes chercheurs toutes les fois qu'on commence un projet de recherche. C'est ça la définition du jeune chercheur. C'est pour moi, mon public, c'est ce public, et ce public, il a quand même besoin d'avoir un peu, de temps en temps, des mises en perspective des différentes branches, des différents aspects, des choses qui font que, quand on commence à étudier l'argumentation, ça c'est un peu grave, peut-être moins maintenant, eh bien, on n'est pas obligé de dire est-ce que je vais faire une théorie à la théorie de Paul, de Pierre, de Jean, d'Antoine ou Célestin. Quand on fait de l'argumentation, je veux donner aux moyens donner les moyens aux gens qui veulent faire de l'argumentation, de travailler en argumentation, sans se sentir obligés par cela même de suivre une théorie, ça c'est bien, mais d'exclure toutes les autres théories, et ça c'est mal. Parce que quand on exclut des théories, on exclut des faits, on exclut des outils, et on souffre beaucoup, souvent. Très intéressant, Christian, ce que tu dis, parce que, franchement, oui, je pense qu'il manquait ça, un livre qui rassemble tout ça, de certaine façon, et montre que tout ça fait partie des études d'argumentation. Oui. Bon, la prochaine question que je voulais te poser, c'est si tu pourrais nous parler un petit peu de la version en anglais. On sait qu'il est apparu une version en anglais de ton dictionnaire. Et comment ça s'est passé, les processus de travail? Voilà, si tu pourrais nous parler un petit peu de ça. D'accord. Alors, pour le processus de travail sur l'anglais, tout est, je dois tout pour l'anglais à Anthony Blair, qui est professeur au Canada, à Windsor, et qui est dans ce grand courant qui est très intéressant d'études de l'argumentation qui s'appelle la logique informelle, informal logic. Alors, je connaissais un peu Tony Blair, et comme je sais qu'il lit le français, je lui ai envoyé la version française du dictionnaire qu'il a lu, et il m'a répondu d'une façon sans doute exagérément enthousiaste, en me disant c'est formidable, il faut le traduire, il faut le mettre en anglais. J'ai dit il faut le traduire, il faut le mettre en anglais. Je pense que c'est important de dire il faut le mettre en anglais comme il faut le mettre en portugais. Alors, donc, à partir de là, il m'a beaucoup aidé, il m'a aidé par ses suggestions, et là, il y a un point auquel il faut aller tout de suite, c'est-à-dire que, vous le savez, les Anglais ne traduisent pas, ils adaptent. Et l'idée, c'était qu'il fallait adapter le dictionnaire aux besoins un petit peu lui donner un esprit, une tournure anglaise. Si jamais on voit trop le français à travers, là, c'est très mauvais, quoi. Il faut lui donner un accent anglais. Alors, donc, comment j'ai fait? Eh bien, je m'y suis collé. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de travail. Enfin, vous connaissez ça maintenant exactement aussi bien que moi. J'ai eu énormément de lecteurs, de relecteurs, à la fois pour la langue, pour le fond. J'ai eu des remarques, et je pense que c'est ce point que tu veux que j'aborde, Rubens. J'ai eu des remarques, et j'ai toujours répondu aux remarques dans le sens de l'adaptation. Alors, pour donner aussi, je continue. Qu'est-ce que traduire? Traduire, ça ne veut pas forcément dire adapter. Hein, si vous traduisez la Bible, vous devez être absolument fidèle à cette tâche. Essayez, mener à bien cette tâche impossible, traduire chaque mot, chaque expression exactement dans le sens. Moi, je pense que ce travail-là n'est pas adapté au type d'ouvrage, au dictionnaire.
dit, tout doit être rendu compréhensible, évidemment, à vous-même, hein, et évidemment aussi à vos étudiants. C'est-à-dire que le dictionnaire, il faut, s'il y a des points qui ne vont pas, s'il y a des passages qui vous semblent difficiles, vous semblent tordus, hein, eh bien, il faut me dire, vous en parlez un petit peu entre vous, vous me dites là, on a l'impression que ça ne va pas, on a l'impression que ça ne sort pas, et moi, je vous donne une nouvelle formulation. C'est très bien, Christian. C'est très bien et c'est une aide très importante parce que c'est vraiment un travail difficile. Et si tu dis, c'est pas vraiment une traduction, mais une adaptation, c'est bien. Parce que Voilà. c'est un peu ça. Ouais. Il faut adapter, comme moi, j'ai adapté quand je l'ai fait la première fois, je gardais toujours présent à l'esprit, je gardais présent à l'esprit des étudiants en argumentation, un peu formés et surtout curieux, qui lisaient des choses et qui avaient beaucoup de mal à établir des liens. Moi, ce que j'ai voulu faire, ça revient à la question numéro 2, mais ce que j'ai voulu faire quand même, c'est ça, c'est quand même essentiellement établir des liens entre des théories et établir des liens entre des théories et des concepts. Et dire c'est parfait. tout ça, alors très important aussi, ne pas oublier ça, c'est que les concepts, pour moi, vous devez les voir, non pas comme des êtres bizarres qui habitent un monde étrange, mais ce sont des instruments de travail qui doivent vous servir à analyser des textes, des cas, des problèmes d'argumentation. Ça, c'est très important. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Bon, on arrive à la dernière question Voilà. là, parce que on voulait juste savoir quelles sont tes attentes pour la version qui est en train d'être produite en portugais, ce travail d'adaptation. Qu'est-ce que tu attends rencontrer là? Voilà. Voilà. Alors, d'abord, j'ai déjà un tout petit peu répondu à ça. Moi, je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez une traduction mot à mot, lettre à lettre. C'est-à-dire, en fait, ça a l'air d'être une facilité, mais c'est plutôt aussi c'est une difficulté, quoi. Il faut que il faut au maximum repenser ça et le reformuler en portugais comme vous le feriez devant vos élèves. Si jamais on doit après revoir et rectifier un certain nombre de choses en disant non, c'est pas tout à fait ça, ça on peut le voir, moi je suis à votre disposition, j'ai parlé de ça avec Rubens tout à l'heure, il va vous en parler également. Donc j'attends à ce que cette traduction, vous gardiez l'esprit qui est de faire des liens et de rendre le travail attractif pour des gens qui ont besoin, alors en français on dit ça, ils ont des gens qui ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, vous savez, c'est quand vous êtes débutant, vous allez monter sur un cheval. Alors, c'est pas facile parce que monter sur un cheval. Ah oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est un type d'aide pour que l'élève arrive à être dans le cheval. Voilà. Parfait. Voilà. Il faut que le cheval, c'est l'argumentation. Il faut que vous faites tout ça et puis à vous l'adapter, à vous l'assimiler. Ça, c'est vraiment le point. Ça. Mais très, très belle métaphore. Je pense qu'il explique très bien l'esprit de ce travail avec ton livre. Et on espère vraiment, on va vraiment compter avec ton aide là pour cette prochaine étape là d'adaptation pour que ces bouquins, pour que ces livres là, ils soient vraiment cet étrier, c'est ça, pour qu'on puisse arriver à quelque part. Mais super, c'est parfait, c'est parfait. Il faut garder l'esprit un esprit qui est quelque chose de pratique, hein, quelque chose de pratique, quelque chose qui sert, quelque chose qui doit être mis en œuvre. Et voilà. Et puis aussi, peut-être aussi, je l'ai pas. J'ajoute pour conclure. Vous avez vu, vous le savez, hein, ça n'est pas une encyclopédie de l'argumentation. Hein, ça n'est pas une histoire de l'argumentation, mais j'ai quand même voulu maintenir quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a quelque chose comme une culture de l'argumentation. Moi, j'aurais voulu à travers cette unité, se transmettre aussi quelque chose
de ce qui est, oui, cette façon de faire avec le langage, cette habitude de faire avec les interactions. Si vous pouvez garder un petit peu de tout ça, c'est vraiment formidable. Ben, écoute, Christian, je te remercie énormément, vraiment, pour tes paroles là, pour la façon, parce que, bon, toi, tu as écrit les livres, bon, et c'est vraiment très bien de connaître un petit peu comment les choses se sont passées, quel était ton but là, et je pense que c'est très bien de savoir comment tu as réfléchi, comment tu as décidé, comment tu as finalement produit ce travail qu'on est en train de traduire et qui sera très important pour les étudiants et tous les gens qui sont intéressés pour les études de l'argumentation ici au Brésil. Voilà. Alors pour moi, donc je vous remercie. C'est un cadeau formidable que vous me faites. Moi, je me réjouis. Je l'ai dit à Rubens, il vous le confirmera. Je me réjouis à l'idée qu'on pourra peut-être avoir un certain nombre de séances de travail au cours desquelles je pourrai vous aider. Mais je vous laisse mettre tout ça au point avec Rubens. Moi, je ne veux pas avoir, je ne serai certainement pas interventionniste sur votre travail. Par contre, moi, je répondrai à toutes les demandes. Ça, c'est sûr. C'est parfait. Je te remercie énormément. Merci à vous. Et tu es toujours le bienvenu ici pour nous parler au Brésil, parce que on aime vraiment ton travail et tu es quelqu'un qui aime vraiment l'argumentation dans d'autres sujets. Et c'est ça qui, oui, c'est super. Écoute, bon, on ne peut pas plus nous éloigner trop et comme ça, je te dis bonjour et merci encore. Merci à toi, Rubens. Merci à tous. Et alors, je suis à votre disposition. Et Rubens, tu me recontactes pour d'autres séances et pour la suite. Voilà, au revoir et bon week-end. Ça marche. Au revoir, bon week-end. Muito bem, chegamos ao fim de uma jornada cheia de novidades e de conteúdo, né, que nos faz pensar muito sobre como os estudos da argumentação podem caminhar no nosso país. E acho, Rubens, que as pessoas devem estar curiosas, querem talvez esclarecer alguns pontos. Então, acho que a gente podia agora abrir para as perguntas. Você pode convidar o Eduardo, então, e a gente parte, então, para a etapa interativa deste encontro, que é a oportunidade das pessoas interagirem com vocês. Pode ser assim? Perfeito, Isabel. Então, eu e o Eduardo estaremos à disposição. Enfim, né, toda contribuição será bem-vinda, será um ótimo debate. Muito bem. Então, encerramos aqui o vídeo e partimos, então, para a interação em vídeo. Até a próxima oportunidade. Até logo, até a próxima. Obrigado.